Então, depois de uma explicação que eu espero não tenha sido confusa demais sobre a diferença entre chance e probabilidade, ou risco, nós vamos começar agora sobre medidas de efeito baseadas em frações. A primeira medida de efeito baseada em frações que é preciso ser conhecida é o risco relativo, que também pode ser chamado de razão de incidências. Então, o risco ele também pode ser avaliado como incidência. Aqui eu estou trabalhando ele como incidência cumulativa, tá? Entre expostos e não expostos, mas eu podia trabalhar ele também como densidade de incidência, sem que isso fosse um problema para o propósito que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho aqui, como a gente já mostrou na anatomia das tabelas 2x2, né, as elas A, B, C e D, indicando expostos doentes, expostos não doentes, não expostos doentes e não expostos não doentes, respectivamente. Então, o que é o risco relativo? Eu comparo a incidência entre os expostos com a incidência entre os não expostos através de uma fração. Então, aqui eu tenho uma razão. Né? Essa razão, né, essa fração, eu pego. Então, quem é a incidência nos expostos? Né? São os casos, que são os doentes A, divididos pelo total de pessoas expostas, que são as pessoas expostas ao risco. Então, é A sobre A mais B, que é o denominador da minha fração, da minha razão. E o numerador, desculpa, então, a incidência nos expostos é o numerador da minha fração, é A sobre A mais B. E o denominador da minha fração é o C sobre o C mais D, que é quem que ficou doente entre todo mundo, quem estava não exposto, quem não estava exposto ficou doente, sobre o total de pessoas que não foram expostas, que é o C mais D. Então aqui, quando eu faço essa conta, né, dividindo a incidência da doença entre os expostos sobre a diferença, sobre a incidência de doença nos não expostos, eu chego ao risco relativo. Então, que ele está comparando que o quão mais ou o quão menos essa doença acontecia entre os expostos do que entre os não expostos. É importante notar que toda vez que eu estiver falando de medidas de efeito baseadas em frações, é importante ter clareza de que a medida, o valor que indica a ausência de efeito é o 1. Quando nós estávamos falando de diferença de médias, a medida da ausência de efeito era o 0, porque eu pego uma média, subtraio da outra média e dá 0. Agora, numa fração, a ausência de efeito é quando o denominador é igual ao numerador. Quando existe essa igualdade, um divide pelo outro, isso vai dar 1. Então, isso aqui é importante para quando a gente for interpretar esses valores. E, infelizmente, tem muita gente que até hoje não aprendeu a interpretar um risco relativo ou outras medidas baseadas em fração. Então, isso aqui é algo absolutamente importante para qualquer pessoa que vai trabalhar com dados científicos, quantitativos. Então, vamos lá. Seguindo ainda a nossa explicação sobre risco relativo. Então, um risco relativo de 2,5, como é que a gente interpreta ele? Ele pode ser interpretado como que o risco no grupo exposto ou tratado ele é 2,5 vezes maior que o risco no grupo não exposto, ou seja, eu tenho uma fração e o numerador é 2,5 vezes maior do que o denominador. Agora, já um risco, então veja, o risco relativo de 2,5 está acima de 1, que é o valor da ausência de efeito. Já um risco relativo de 0,7, ele é interpretado como o risco no grupo exposto, tá? Aqui está errado, não é 0,75, 0,7, perdão. Então, ele é 0,75 vezes o risco do grupo não exposto. Então, ele é menor nessa medida, como se eu estivesse multiplicando ele por 0,75. Se eu quisesse pegar a recíproca do 0,75 e colocasse 1 dividido por 0,75,
daria 1,33. Então eu poderia falar também que isso é 1,33 vezes menor do que o risco no grupo não exposto, porque aí seria como se eu estivesse dividindo o risco no grupo não exposto por 1,33, que daria 0,75 no caso. Então, mas a forma mais fácil é você pensar que valores acima de 1 representam que o grupo exposto tem um risco maior, e valores abaixo de 1 indicam que o grupo exposto tem um risco menor, ou seja, a incidência nele é menor do que no grupo não exposto, ou controle. Outro conceito que a gente precisa, e que é muito importante quando a gente vai pensar nessas medidas de efeito baseado em frações, é o cálculo do efeito relativo, que tem de novo a ver com como a gente interpreta o nosso resultado. Então, para situações em que o risco relativo for maior do que 1, o efeito relativo ele é o risco relativo menos 1. O que eu quero dizer com isso? Então, digamos, olha, tem aqui um exemplo de risco relativo de 1,45. O efeito relativo vai ser 1,45 menos 1, ou seja, deu 0,45. E eu consigo traduzir isso dizendo que houve um aumento de 45% no risco de adoecer. Então veja, quando eu falo em efeito relativo, eu estou usando uma outra linguagem, tá? Porque com base no tratamento padrão, esse aqui eu estou dando em termos percentuais quantas vezes que esse risco aumentou. Tá? Com base então eu estou comparando aqui esse meu risco relativo com a situação da ausência de efeito. Quando eu tinha aqui, olha, se eu fosse voltar aqui no meu exemplo anterior, então um risco relativo de 2,5, né, se eu pegar 2,5 menos 1, quer dizer 1,5, 1,5 vezes 100, a gente está falando de 150%. Então, um risco relativo de 2,5 quer dizer 150% de aumento relativo de efeito relativo, de aumento relativo no risco. Tá bom? Então eu posso me referir ao resultado do risco relativo como aqui, em que eu estou falando o número de vezes que esse risco aumentou, ou eu posso me referir a ele como efeito relativo, em que eu vou dizer isso em termos de percentuais, acima do valor da ausência de risco. Espero que isso aqui esteja claro. Vejam, aqui eu só estou mudando, se não estiver claro ainda, eu só estou mudando a forma como eu descrevo isso em linguagem de ser humano, não em número, tá bom? Então aqui eu estou falando, olha, o aumento foi de 45% em relação ao outro grupo, tá bom? Então, agora, ainda no efeito relativo. Para situações em que o risco relativo for menor do que 1, porque eu não posso ter um efeito relativo negativo. Então eu inverto a conta, em vez de fazer risco relativo menos 1, faço 1 menos o risco relativo. Então, o risco relativo, por exemplo, para um risco relativo 0,60, o efeito relativo vai ser 1 menos 0,60. Então eu falo que deu 0,40, eu traduzo isso como houve uma redução de 40% no risco de adoecer. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem concreto aqui. Há pouco tempo atrás, havia uma discussão muito importante sobre a eficácia das vacinas contra o coronavírus. Então, a eficácia das vacinas em relação a qualquer vírus, a qualquer patógeno, ela é medida enquanto efeito relativo. Os pesquisadores fizeram a pesquisa, calcularam um risco relativo, e aí eles pegam e colocam 1 menos esse risco relativo, falando assim, a efetividade da vacina ela foi 75% efetiva. O que quer dizer esse 75% efetiva? Quer dizer que o risco relativo dela foi de 0,35. Desculpa, 0,25. Ou seja, ela conseguiu reduzir a ocorrência da doença em 75%, que é o que importa para a gente. Então, por exemplo, na época que a Coronavac estava para ser aprovada, agora no início do ano, a dúvida era, ela ultrapassou
o limiar de efeito relativo de 50% ou não. Né? E eu acho que, espero que desse jeito a coisa fique um pouquinho mais clara para vocês. Mas se não tiver, a gente esclarece isso na discussão 5. Próxima medida de efeito é basicamente igual ao que eu tinha antes, só que antes eu tinha incidência. A minha tabela, ela descrevia casos novos. Se a minha casela, se as minhas caselas aqui descrevem não apenas casos novos, mas eu descreve, ao invés de casos novos, ela descreve casos prevalentes nos doentes, tá? Então eu não tenho uma razão de incidência nem no risco relativo, eu tenho uma razão de prevalência. A conta continua sendo absolutamente a mesma, que é agora vai ser a prevalência no grupo exposto sobre a prevalência no grupo não exposto à doença. Chegamos então ao famoso odds ratio, né, que pode ser também chamado em português de razão de chances. Então veja, vocês entenderam, eu espero, o que é a diferença entre odds e probabilidade, odds e risco. Então, o que eu faço aqui? Eu pego a chance, né, o odds, entre os expostos sobre o odds entre os não expostos. Então, como é que é o odds entre os expostos? Vai ser quem estava doente, quem foi exposto ficou doente, que é o grupo A, e quem é quem é o complemento dele. Então, em vez de ser A sobre A mais B, vai ser A sobre B, que é quem estava exposto e não ficou doente. E o não exposto vai ser C sobre D. Então, quando eu faço essa fração A sobre B e divido isso por C sobre D, quer dizer, odds entre expostos e odds entre não expostos, eu inverto a fração e ela vira A vezes D, dividido por C sobre B. Então você vê que é como se eu estivesse multiplicando de forma cruzada o A com o D, dividindo pelo C sobre vezes o B. E é por isso que também isso pode, às vezes, é chamado de razão, odds ratio também pode ser chamado de razão dos produtos cruzados. Então, seguindo adiante aqui. Então, como é que a gente interpreta um odds ratio de 3,0? Então, veja, aqui a interpretação é diferente daquela que eu tinha do risco relativo. Então, um odds ratio de 3,0 quer dizer que para cada pessoa não exposta que adoeceu, existem 3 pessoas expostas que adoeceram. Por quê? Porque odds, de novo, é uma razão de probabilidades complementares. Então, eu não estou comparando quem adoeceu sobre todo mundo que podia adoecer. Eu estou comparando quem adoeceu em relação a quem não adoeceu. Então, aqui, por isso que eu fico, para cada pessoa não exposta que adoeceu, tem 3 pessoas expostas que adoeceram. Se você precisa voltar no quadro para isso fazer sentido, você é uma pessoa absolutamente normal. Não se assuste com isso. Tá? Uma interpretação mais fácil do que essa que eu coloquei para vocês é essa de que, então, em vez de traduzir isso dessa forma complexa da primeira linha, é falar, olha, a chance, e aí você mantém o discurso em termos de chance. A chance de uma pessoa exposta a adoecer é 3 vezes maior que a de uma pessoa não exposta a adoecer. Então você manteve isso no nível de chance. Você também poderia falar isso em termos relativos. Igual a gente fez o efeito relativo antes, para o risco relativo, em que eu peguei o risco relativo menos 1, também posso fazer isso aqui agora. E fazendo isso, eu tenho essa terceira linha, onde eu falo que a chance de uma pessoa exposta a adoecer é 200%. Por quê? Porque eu peguei 3 menos 1 é igual a 2, vezes 100, 200%. Então a chance de uma pessoa exposta a adoecer é 200% maior do que uma pessoa, ou 200 pontos percentuais a mais do que uma pessoa não exposta a adoecer. Tá.
E agora a interpretação de um odds ratio menor do que 1. Então, porque, de novo, como o odds ratio é uma medida de efeito tipo fração, então o valor da ausência de efeito é o 1. Então, no slide anterior a gente viu um odds ratio maior do que 1, que era igual a 3, e aqui a gente vai ver um odds ratio que é igual a 0,7. Então, o que eu tenho aqui? A interpretação disso seria que para cada 10 pessoas não expostas que adoeceram, existem 7 pessoas expostas que adoeceram. Por que eu coloquei em 10? Porque falar que para cada uma pessoa não exposta que adoeceu, existem 0,7 pessoas expostas que adoeceram, é mais confuso ainda porque a gente não consegue dividir uma pessoa em frações. Então eu multiplico por 10 para isso ficar mais fácil. Posso fazer isso da forma mais simples também, que é falar em chance. A chance de uma pessoa exposta a adoecer é 0,7 vezes a chance de uma pessoa não exposta a adoecer. E posso falar também que, usando aquela linguagem do efeito relativo, em que eu pego agora 1 menos 0,7 e falo, olha, a chance de uma pessoa exposta a adoecer é 30%, 30 pontos percentuais menor que de uma pessoa não exposta a adoecer. Tá. Espero que até aqui as coisas estejam claras. Vamos caminhar um pouquinho mais na frente. Então agora, a rigor, eu estou saindo de uma medida que é uma medida de efeito tipo fração, e estou entrando numa medida que é de diferença de novo, então que é o conceito de redução de risco absoluto. Então, o que é redução de risco absoluto? É uma conta que é o risco nos controles menos o risco nos tratados. Então isso aqui é alguma coisa que pode ser colocado no disposto, não exposto, mas isso aqui é basicamente feito em situações de tratamento e controle. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma subtração. E isso é um efeito absoluto. Então, eu saí daquela escala, que é uma escala de divisão, que é uma escala multiplicativa, e estou numa escala de novo absoluta. Então, nessa escala absoluta, eu tenho... Quem que é o risco nos controles? É o que eu tinha antes. É o A, desculpa, o controle. O risco é o C sobre o C mais D. E o risco nos tratados é o A sobre o A mais B. Só que em vez de eu fazer uma fração aqui no meio, como eu fiz antes, quando eu estava fazendo o risco relativo, agora eu tenho uma subtração. E esse valor é um valor muito útil, e a partir dele eu calculo um número que é mais útil ainda, que é o número necessário para tratar, que eu imagino que a maior parte de vocês já tenha ouvido falar, que é um número muito importante para a medicina, porque ele quantifica o número de pacientes que precisam ser tratados para que um paciente seja beneficiado com a redução na ocorrência do desfecho negativo. Então, como é que eu calculo ele? Eu pego e faço o número necessário para tratar é a recíproca da redução de risco absoluto. Então você divide 1 pela redução de risco absoluto. E esse número é um número necessário para tratar, que a interpretação é essa. Quantas pessoas você precisa tratar para que pelo menos uma tenha sido beneficiada por aquele tratamento? Então, já vou mostrar isso para vocês um pouquinho melhor. Outra medida absoluta dessas, quer dizer, de diferença, é a diferença de risco, que também é chamada de risco atribuível. Os textos mais antigos chamam de risco atribuível, atualmente o mais comum é chamar de diferença de risco. Então aqui eu não tenho mais a diferença entre o controle e o tratamento. Aqui eu inverti a conta. Então eu coloquei o tratamento, quer dizer, o exposto primeiro, e o controle depois, do lado direito. Então, essa é uma medida que a gente vai usar principalmente para situações em que houve aumento de risco, tá? Em que o grupo exposto, quer dizer, o grupo tratado, ele teve um risco maior do que o grupo controle. Então aqui eu só mudei a ordem das coisas. Tá? Então aqui vai ser o A sobre o A mais B menos o C sobre o C mais D, porque o A sobre A mais B nada mais é do que o risco nos expostos, e o C sobre C mais D é o risco nos não expostos. E essa medida, veja, se antes, vou voltar aqui, antes eu usei a redução de risco absoluto para calcular o número necessário para tratar, agora eu vou usar a diferença de risco, ou risco atribuível,
para calcular outro número, que é o número necessário para causar dano, que vai quantificar o número de pacientes que precisam ser expostos à minha intervenção para que um paciente sofra um desfecho negativo. Então a gente chama de NNH, que é o Number Needed to Harm, que vai ser 1 dividido pela diferença de risco. Tem um site que eu recomendo que vocês visitem, que é esse site aqui, que é o www.dnnt.com, que é um site que compila dados sobre números necessários para tratar e número necessário para causar dano para uma variedade enorme de doenças e medicamentos comuns. Então, por exemplo, aqui nesse slide a gente tem um dado sobre os benefícios em termos de NNT e os danos em termos de NNT para o tratamento de pacientes de controle glicêmico estrito em pacientes com diabetes tipo 2 durante 5 anos de tratamento. Então você vê que nesse quadro do NNT da esquerda, olha, não teria havido, eles não conseguiram mostrar uma redução de morte para o controle glicêmico estrito, sabe aquele que a pessoa está mantendo uma hemoglobina glicosada bem baixa, com múltiplas glicemias no dia. Então aqui, olha, não houve diminuição de AVC, não houve diminuição de infarto, não houve diminuição de insuficiência renal, mas foram reduzidas houve, para cada 250 pessoas tratadas, houve uma redução de prevenção de amputação de perna, que é um desfecho extremamente desagradável. No entanto, quando eu vou tentar estabelecer, então estou comparando aqui o benefício. Então o benefício que eu consegui encontrar foi um NNT de 250 para amputação de membros inferiores. Agora, em relação aos danos, eu tenho aqui 1 em 6. Então eu tenho um número necessário para causar dano de 6 pessoas. A cada 6 pessoas tratadas com controle glicêmico estrito, bem rigoroso, uma delas sofreu hipoglicemia grave o suficiente para que ela fosse hospitalizada. E eu tenho a referência de onde isso veio, que está aqui embaixo em azul, que é uma revisão sistemática da colaboração Cochrane de 2013. Então esse é o tipo de dado que é extremamente útil para que a gente possa tomar decisões terapêuticas e pesar para um determinado paciente, olha, o quanto que essa droga, o quanto que essa abordagem pode fazer mais mal do que bem. E aí eu preciso incluir nessa avaliação não só esses valores, mas também os valores do paciente. Pode ser que eu tenha um paciente que ache mais assustador perder a perna, e eu consigo entender isso, do que ter hipoglicemia grave. Mas veja, hipoglicemia grave também pode causar morte. Então isso tudo vai ter que ser pesado usando dados da ciência e dados das preferências de tratamento e valores dos pacientes, tá? Individualizando sempre que possível. Então, seguindo essa linha, a gente já mostrou para vocês antes sobre medidas absolutas e medidas relativas, não é isso? Então eu falei de risco relativo, falei de odds ratio, que são medidas relativas, tipo frações, e falei de medidas absolutas, como a diferença de risco e a redução de risco absoluto. E como é que a gente escolhe que medida que a gente usa? Então vamos dar um exemplo aqui que não vem da epidemiologia. Então, não sei se vocês lembram, mas há alguns anos atrás, na época que o Michel Temer era presidente, a gente teve uma situação em que, isso eu lembro, de um dia que eu vi o jornal e a notícia foi, olha, a popularidade do governo Temer aumentou em 100%, né? Isso até virou piada na época. Então veja, aumentou em 100% é uma medida relativa. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, só que a popularidade dele na prática tinha aumentado de 2% para 4%. Veja, 2% para 4%, né, esse aumento de 2 pontos percentuais aqui, é um aumento relativo de 100%. E, veja, qual que você prefere? O quanto que isso quer dizer? Veja, ele aumentou 100%, mas continua sendo um governo extremamente impopular. Não é isso? Então, na prática, as medidas absolutas acabam tendo um pouco mais de relevância populacional do que individual, mas esse exemplo aqui ilustra o quanto que
você só apresentar a medida relativa só conta metade da história. E pode levar a uma decisão, por exemplo, no caso de um tratamento, se eu falar, olha, isso aqui, já vai ter um exemplo melhor disso aqui. Então vamos colocar isso agora no exemplo de um tratamento. Tá, desculpa, aqui é um exemplo financeiro. Então vamos lá. Agora, olha, outro exemplo. Então sair da política e vamos para o mercado de finanças. Você investiu R$600 num fundo imobiliário Z. E após um ano, você possuía R$720. Quer dizer, o seu rendimento absoluto foi de R$120, mas o seu rendimento relativo foi de 120 sobre 600, que é 20%. Em outra situação, você investiu e você pegou outros R$1.000, você tinha investido em outro fundo Y. E após um ano, você tinha 1.150. Então, o rendimento absoluto aqui foi de 1.150 menos 1.000, que dá 150, mas o relativo foi de 50 sobre 1.000, 15%. Então, onde que vocês escolheriam investir o dinheiro? Vocês gostariam de alocar mais dinheiro no fundo Y ou no fundo Z? Então, eu espero que vocês prefiram alocar o dinheiro no, assim, se o fundo mantiver a rentabilidade que ele tinha antes, mas eu espero que vocês apliquem no fundo Z. Por quê? Porque o que importa para vocês é a rentabilidade relativa. Porque se você colocar mais dinheiro lá e ele der proporcionalmente mais retorno, você vai ter mais retorno absoluto também. Mas você vê como a comparação, num fundo você tinha 600 e no outro você aplicou 1.000, eles só são comparáveis em termos relativos. E isso deveria guiar o nosso investimento. Então, por exemplo, se eu pegasse e contasse para você só a metade da história e falar, olha, aqui eu apliquei, ganhei 120, no outro ganhei 150, sem você entender o quanto que isso é proporcional em relação ao que foi aplicado, você não consegue tomar uma decisão sobre o seu investimento. Mesma coisa pode aparecer em relação a tratamentos. Então, uma situação mais próxima da pesquisa clínica. Então, tem uma comparação entre a droga A e um placebo. Então, vamos colocar a situação de que o risco no grupo de tratamento foi, né, nesse estudo, foi 40 em 100, ou seja, 40 em 100 pessoas tiveram um desfecho, digamos que adoeceram, tiveram Covid, morreram. Já o risco no grupo placebo foi de 80 em 100, então o risco de 80%. Então o risco relativo vai ser 0,4 dividido por 0,8, que dá 0,5. Ou seja, tem uma redução aqui de 50% de risco, né? A medida relativa, né? Então, essa redução de 50% é uma redução super importante. Né? E veja, eu tive aqui um desfecho muito comum nos dois lados, né? Nas duas situações. Agora, imagina a seguinte situação. Eu tenho a droga A versus o placebo. Só que o risco no grupo de tratamento não é 40 em 100, é 40 em 100 mil. E o risco no grupo placebo é 80 em 100 mil também. Então, estou falando de eventos que são eventos muito raros. Né? Tá, aqui esse 0,8 está errado, é 0,00. Então, aqui, o risco relativo vai ser 0,00004 dividido por 0,00008, que continua sendo 0,5. Que, veja, 0,5 de risco relativo é uma redução de 50% no desfecho, que parece ser muito importante, mas do ponto de vista da população, veja, quantas pessoas que eu vou ter que tratar para ter esse benefício aqui e quantas pessoas que eu vou precisar para tratar para ter o benefício do estudo anterior. Não é? Então veja, se eu fosse colocar aqui, em vez do risco relativo, mas colocasse a redução de risco absoluto, né, aqui eu teria 0,8 menos 0,4, certo? Então a minha redução de risco absoluto seria de 0,4. Se eu faço agora e calculo o NNT, eu vou ter, deixa eu fazer aqui na calculadora, 1 dividido por 0,4, e eu tenho um NT de 2,5, quer dizer, eu preciso tratar só 2 pessoas e meia para conseguir ter um efeito benéfico para salvar uma vida, por exemplo, se o desfecho fosse morte. Agora,
Na situação seguinte, em que eu tenho, veja, o risco relativo se manteve em 0,5, mas o risco absoluto ele passa a ser de 0, então 0,00004. Então, se eu pego esse número e divido 1 dividido por 0,00004, eu tenho agora um NNT de 25 mil pessoas. E aí você se pergunta, vale a pena tratar 25 mil pessoas para que uma tenha um benefício? Possivelmente não. Possivelmente é gente demais que eu vou ter que tratar para ter um benefício. E aí, se você colocar ainda na balança o número de pessoas, o tratamento, né, o quanto que é esse custo, aí definitivamente pode, se for um custo alto, definitivamente não vale a pena de jeito nenhum. Então, vejam, como eu consigo enganar as pessoas mostrando só metade da história. E a solução para esse dilema, obviamente, é sempre que possível apresentar as duas medidas, tanto medidas relativas quanto as medidas absolutas, porque elas se complementam e fazem com que eu conte melhor a história do que está acontecendo aqui.